Começando mais um Ambiente e Construção aqui pela Band Minas e hoje nós vamos mostrar os desafios do CREA Minas com a Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, um debate multidisciplinar com participação da sociedade. O Ambiente e Construção está começando aqui pela TV, em nosso site e também nas redes sociais. Fiquem conosco! Eu gosto da Docto porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades do país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docto tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Doctum queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui. No programa de hoje, nós vamos mostrar o trabalho do CREA Minas para qualificar a classe de engenheiros e envolver a sociedade em uma discussão mais ampla sobre o meio ambiente e os recursos hídricos. Mas antes, vamos entender como a legislação brasileira lida com o assunto. A legislação ambiental brasileira é uma das mais completas do mundo. Apesar de não serem cumpridas de forma adequada, as 17 leis que envolvem as questões ambientais, se aplicadas sem restrições e sem exceções, podem garantir a preservação do patrimônio ambiental que possuímos. Alguns consideram a Lei 9.433 de janeiro de 1997 a mais importante delas, que institui a política de recursos hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Mas a correta aplicação e o entendimento desta legislação, assim como seus constantes aprimoramentos, dependem de conhecimento técnico e opinião popular. A política de meio ambiente, tanto no nível nacional, quanto no nível estadual, como no nível municipal, vem sendo construída desde o século passado. Essas políticas todas foram construídas buscando incluir dentro delas o interesse da população e que esse interesse fosse garantido através da representação da população em conselhos que deliberassem sobre esses assuntos. Então, vários conselhos foram formatados no Brasil inteiro, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. E em todos esses conselhos sempre se buscou garantir a participação da sociedade civil por meio de suas representações, por meio de instituições ou de organizações como a ABS, como a ONG ou como o CREA, que pudessem representar essa população e levassem até esses conselhos as suas opiniões e as suas deliberações. Nós temos um conjunto muito significativo de profissionais e engenheiros em conselhos de políticas públicas. Então, o que o CREA está fazendo é articular esses profissionais de nossa base no intuito de fazer com que as suas contribuições, a sua experiência possa ser levada àquilo que produz bem-estar, qualidade de vida, que tem a ver com as políticas públicas de meio ambiente. Quer fazer com que esse debate mais amplo produza sentido para que eles possam ter uma presença qualificada, cada vez mais qualificada, no contato com outras profissões e categorias. Nós temos advogados, economistas, sociólogos, pessoas de várias áreas, biólogos, que atuam na área ambiental, mas o papel do engenheiro é muito importante nessa área. Nas entrevistas anteriores, conversamos com dois personagens importantes nos debates promovidos atualmente pelas câmaras temáticas promovidas pelo CREA Minas. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Estado de Minas Gerais é uma entidade que conta com participação de profissionais de diversas áreas ligadas ao meio ambiente, o que pode contribuir nos objetivos do Fórum. Nós podemos, juntamente com o CREA, trabalhar o conhecimento dos nossos associados e o conhecimento da engenharia
para que esse conhecimento seja difundido e ele possa chegar a toda a população. Então nós trabalhamos na promoção de eventos, capacitação e na divulgação desses assuntos que a gente entende que são importantes dentro da temática, das questões da temática ambiental, da temática do saneamento e da temática dos recursos hídricos. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais deu início às atividades da Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com o Simpósio Mineiro de Reuso da Água, realizado no início do mês na sede do CREA em Belo Horizonte. Então, nós vamos produzir eventos que permitam que nós possamos orientar os engenheiros e técnicos nesse tipo de objeto. Então nós faremos um seminário internacional de meio ambiente, faremos vários seminários temáticos, trabalhando questões como a mineração, trabalhando as questões do licenciamento ambiental, trabalhando aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento, no intuito de poder fazer com que várias regiões de Minas Gerais, onde há a presença do CREA, possam receber workshops e trabalhos regionais no intuito da formação, no intuito da produção de diretrizes para também que esse dia a dia dos profissionais engenheiros possa ser cada vez mais efetivo, mais eficiente. A participação multidisciplinar nos debates referentes ao meio ambiente é pertinente, no ponto de vista legal, ou seja, jurídico, e principalmente nas questões sociais. A associação é multidisciplinar porque as questões ambientais elas perpassam muitos conhecimentos. Certo? Não basta, a visão do engenheiro é uma, a visão do biólogo é outra, a visão do advogado é outra, a visão do geógrafo é outra. Então a visão ambiental ela perpassa esse círculo todinho das formações. Quando a gente agrega esses profissionais nas discussões e nos posicionamentos da entidade, a gente leva um posicionamento mais consolidado, que levou em conta os diversos espectros que tem que ser considerados nas questões ambientais. A criação de uma Câmara de Debates com o tema Meio Ambiente e Recursos Hídricos é oportunamente justificada pela deficiência da infraestrutura técnica e de projetos para responder às questões climáticas que ocasionam uma falha nos processos de exploração deste recurso tão precioso. Mas o coordenador das câmaras temáticas do CREA defende outro fator determinante na instalação do fórum. A escassez de recursos hídricos, a demanda pela participação de engenheiros em um momento tão grave da nossa história, mas aquilo que realmente explica a criação da Câmara Temática de Meio Ambiente é a presença do CREA no ambiente da sociedade mineira no intuito de poder estar envolvendo técnicos, engenheiros, geógrafos, agrônomos, geólogos, e todos os profissionais da base para que eles possam dar uma contribuição técnica no intuito de podermos aprimorar ainda mais as políticas públicas de meio ambiente. O objetivo é ir além dos debates e promover soluções que podem vir também com a participação da Câmara de Mediação e Arbitragem do próprio CREA, que vem obtendo êxito em 90% dos casos arbitrados em diversas áreas da engenharia, promovendo um julgamento rápido e técnico dos processos que podem passar anos em trâmites judiciais. Nas questões ambientais não é diferente. O coordenador da CMA defende os processos de mediação como solução também nesta área. A importância de conflitos serem resolvidos por arbitragem, que já é um julgamento, tem duas vantagens. Primeiro, é extremamente rápido, comparando ao judiciário. Então, questões ambientais são muito importantes que poderiam não ser resolvidas de maneira rápida, são resolvidas muito rapidamente na arbitragem. E o julgamento pode ser efetuado por pessoas com capacidade técnica daquele assunto e não necessariamente um juiz de direito, que é a formação jurídica. Então, com o julgamento especializado, as questões são interpretadas de maneira mais objetiva, aliada à rapidez do julgamento da arbitragem, resolve essas questões com muita segurança, de maneira rápida e sem possibilidade de recursos protelatórios. O coordenador das câmaras temáticas defende a participação ampla dos engenheiros na construção de políticas públicas de meio ambiente e observa ainda que todo este conteúdo produzido será devidamente documentado. A ideia de que nesse processo haja um debate bastante amplo da presença dos engenheiros na formulação de políticas públicas e também da própria legislação. Nós vamos produzir ao final desse processo uma série de
livros, cadernos, cartilhas e tudo aquilo que pode ajudar a formação não só dos engenheiros, mas também da sociedade civil como um geral. Então nós temos a possibilidade de fazer com que os indicadores técnicos de monitoramento de meio ambiente, a legislação, possam ser de domínio público. E essa é a proposta mais ampla, fazer com que a nossa contribuição técnica também ganhe sentido na sociedade civil como um todo. O trabalho do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado vai de encontro com as atuais demandas da sociedade, tornando oportuno o debate de um tema que preocupa o futuro da humanidade, os nossos valiosos recursos hídricos. A cada edição, a TV CREA Minas traz informações importantes aqui no programa. Vamos assistir a reportagem desta semana. Olá, veja o que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas. A Câmara Temática do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi apresentada aos profissionais de engenharia do CREA Minas pelo coordenador do projeto das câmaras temáticas, Oswaldo Deon. Ele explicou que um dos objetivos da iniciativa é preparar os engenheiros, representantes em conselhos institucionais do meio ambiente, para que eles possam atuar com mais força na discussão de políticas públicas voltadas à gestão da água. A ideia é de que nós possamos contribuir com a preparação dos engenheiros na parte da legislação, na parte também relacionada às grandes temáticas do meio ambiente no estado de Minas Gerais, como a mineração, como a outorga, como o licenciamento ambiental, como os aspectos que são relacionados também aos recursos hídricos, no intuito de fazer com que o papel dos engenheiros e técnicos seja cada vez mais importante, no que diz respeito à presença e à participação nos conselhos de políticas públicas, bem como também nos comitês de bacias hidrográficas. O anúncio da criação da Câmara Temática do Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi feito durante o Seminário Mineiro de Reuso de Água e Efluentes, promovido pelo Conselho em parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Os integrantes da Câmara Temática já estão mobilizados para organizar 6 seminários que serão realizados em diferentes regiões do estado a partir do começo do semestre que vem. O objetivo é repassar informações detalhadas e atualizadas sobre a legislação ambiental vigente no estado e no país. Bem informados, os profissionais do CREA poderão contribuir mais para a proteção do meio ambiente. Nós vamos reunir especialistas, com expertise em meio ambiente, para que possa, de uma maneira integrada aos diversos setores do CREA, possamos apresentar propostas reais, execuíveis, no rumo do desenvolvimento. Então, por exemplo, a questão minerária, em que se discute muito a utilização da água na condução, no transporte de minérios, também a questão das outorgas de água no estado de Minas Gerais, Minas que é considerada a caixa d'água do país, por onde passa e onde nasce o Rio São Francisco e tantos outros grandes rios nacionais. Então nós não poderíamos ficar de fora dessa discussão e muito menos deixar de dar a contribuição do CREA, a contribuição da engenharia para o desenvolvimento sustentável, tendo como base e como preocupação central a escassez hídrica pela qual passamos. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê até lá. Você viu no programa de hoje o trabalho de uma nova Câmara Temática no CREA Minas. E o assunto não poderia ser mais atual. Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Uma parceria do Conselho com a ABS. Por hoje é só. Na semana que vem tem mais. Aqui na TV, em nosso site e também nas redes sociais. Até lá!
Eu gosto da Docto porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades do país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docto tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Doctum queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui.